Bom, é isso aí, pessoal. Quadro de Olho na Educação. Olha só, e hoje um assunto super importante, porque acontece com muita gente, né? Muitas pessoas, alunos, crianças e adolescentes também, não gostam de ir para a escola, frequentar o colégio. Por quê? Por questão de bullying, também às vezes não se adapta à matéria, tem todas essas questões. Para a gente entender certinho como funcionam essas situações, estou aqui com a Adriana, que é psicóloga. Tudo bem? Muito obrigado. Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente falar um pouco sobre essa questão, né? Porque as criançadas não querem ir para a escola, ou então falam para o pai, eu não gosto. Não só a criança, mas os adolescentes também. Realmente são vários fatores que implicam nessa questão. Bom, e um desses fatores para a gente começar falando, né, Adriana, que inclusive é um assunto hoje que é muito comentado e tudo mais, é a questão do bullying, né? O Isso bullying, acontece mesmo. ele acontece. Muitas vezes ele acontece na sala de aula, criança com a criança ali. Às Isso. vezes a criança vem, sabe que às vezes as crianças vêm de uma van e acontece na van. E não é necessariamente No dentro da. caminho já No acontece. caminho já acontece. O ônibus, a van, encontra outros coleguinhas ali, por algum fator, ela já começa a se sentir, né, deixada de lado ou fala alguma coisa. Então é importante a gente falar sobre isso, porque quando a criança fala, eu não quero ir para a escola, eu não quero ir para a escola, os pais já pensam assim, não quer ir para a escola porque não está gostando da escola, não gosta do conteúdo. Não, mas pode ser o quê? Tem alguma criança que está ofendendo esse aluno. E aí por isso ele não queria. Então é muito importante os pais falarem, mas por que que você não quer ir para a escola? E a partir da resposta da criança, a gente começa a entender o motivo pelo qual ela não quer ir para a escola, né? O que está acontecendo ali na escola. Então Bom, pode ser esse inclusive fatorzinho. muita gente fala, bullying na minha época já tinha, né? Mas Uhum. hoje eu acho que ele é visto, né, Adriana, de uma forma diferente. Hoje as pessoas acho que falam mais sobre isso e tudo mais, né? Denunciam talvez mais essa questão. Sim, isso denuncia porque a própria escola trabalha com a criança esse fator. Perfeito, E as perfeito. crianças elas têm consciência de quando elas são chamadas de algum nome, algum apelido, alguma coisa que elas são ofendidas, elas já sabem que isso não é legal. Então elas se sentem mal em relação àquilo que estão falando sobre ela. E antigamente talvez a gente nem sabia, né? O povo falava cada coisa que a gente falava, o que que é isso? É Nossa só um Senhora. apelido, levava na brincadeira, É, voltava a conversar com os amigos. Mas hoje a gente entende o preconceito, o melhor. As sem crianças já dúvida. sabem que elas estão, que alguém está ofendendo É. a elas, né, em relação ao Não, que está muita sendo gente fala que é dito. mimimi, mas não é, né? Não é. Claro, Uhum, brincadeira sadia, todo mundo faz, é uhum, diferente, mas bullying é. pesado já. Não é um mimimi porque ofende exatamente Exatamente. aquela área que a criança já tem uma fragilidade. Claro, Então claro. ela já se percebe como com a A desvantagem des- naquela área, às Exato. vezes dentro da O sala de aula. físico, Pode né? ser na área física, pode ser É, até na intelectual, dentro da sala sem de aula. Os dúvida. coleguinhas percebem que ela já tem uma É, dificuldade de aprendizagem. Onde exato. que eles vão falar? Exatamente naquela questão, você é burro, É, né? Ou então é usa outros é nomes que o lerdinha, né? devagar, Eu você onde lembro que vai tinha terminar. uma não era nem não era nem no colégio, era no, acho que no cursinho, o apelido era Lerdinha. Aham. Bullying, né? É bullying. Bullying. Porque hoje, se você fala que é alergia, você já está dizendo o quê? É, Você não termina junto com a turma, você não claro, consegue acompanhar. São vários fatores. Então, o que é um desrespeito. Então, a criança com certeza. desrespeitada, ela nem sempre vai ser só por causa de uma fala, mas às vezes de um gesto, de uma ação do professor, ou então da própria escola, né? Criança com criança, tudo isso, se ela se percebe como desrespeitada, ela não quer ir para a escola. Então, esse é um fator importante a ser pensado Não, e é dentro muito desse legal o papo porquê. aqui com a Adriana, porque a Adriana, além de psicóloga, é também pedagoga, né? Sim. Então, quer dizer, tem muita experiência aí na área, a Adriana conversando conosco aqui no quadro De Olho na Educação. Bom, eu tenho um filho de 5 anos, né? Faz 6 esse ano, ele gosta bastante da escola, é um ambiente que ele se sente confortável, tem amigos, adora as professoras, mas tem dia também que ele fala: Papai, mamãe, eu não quero ir na escola. Mas por quê, filho? Ah, quero ficar em casa, tal. Como lidar com essa situação? Isso, você tem que perguntar, né? Não te perguntei, mas seu filho vai meio período ou o dia todo para a O dia escola? todo. Isso, então isso é um fator importante. Eu Começa falo, por aí. começa por aí, né? Uma criança que vai o dia todo na escola é diferente de uma criança que vai meio período.
Então ela gosta bastante de ir para a escola, mas tem dia, igual você falou, tem dia que ele fala, não quero ir. Às vezes ela percebe que é um dia que o pai ou a mãe fica em casa. É Então ele quer. isso, perfeito. Olha lá. Então ele quer ficar nesse dia. Então, "Ai, peraí, todo mundo É, tá indo porque eu tenho que ficar lá o dia todo." exatamente. É. Né? Então é bem diferente. E às vezes um cansaço realmente, né? Por isso que ela É, fala, eu quero cansa, né, ficar cara? hoje na escola. Então você está percebendo que ela gosta. Tem outros Um casos que cansaço físico ou mental, Adriana? pode ocorrer das duas As duas formas, né? formas. Porque hoje, como a criança ela está indo e ficando o dia todo na escola, ela não está tendo aquele tempo. Peraí, qual é o meu tempo de casa? Qual é o meu tempo com a minha família? Qual é o meu tempo de não fazer nada? Né? E ela não tem. E tem criança que fica na escola de 8 a 10 horas. Então você pensa que sai cedo, É. 7 horas, sai da escola depois às 6 da tarde, chega em casa, janta, quando não vem jantado da escola, dorme e já está indo para a escola de novo. Então esse é um cansaço físico como mental. E aí você tem que observar as relações sociais. Às vezes teve um dia que brigou com um amiguinho, porque isso é muito importante para a criança, as Isso relações acontece sociais bastante, que viu, ele está Adriana? Olha lá, tá vendo? estabelecendo. Às vezes Com volta com o umas outro ali. mordidas e tudo É, mais, isso. né? Às vezes o fulano pegou um brinquedo. Isso. E quando ele sente, lembra que eu falei para você do desrespeito? Aí eu já não quero ir. Então, isso vai estar. Quando vier essa fala, a gente tem que atentar. O que é que está trazendo, então, esse desagrado para a criança? Inclusive, esse é um quadro que tem uma audiência muito grande, principalmente pelos pais, né, das crianças, né, Adriana? E as pessoas assistem aqui ao quadro de Olho na Educação e pegam, logicamente, muitas dicas sobre inúmeros assuntos. Por exemplo, como conversar sobre a importância da escola, frases como na escola você aprende coisas incríveis, ou lá você pode brincar e fazer novos amigos, são frases importantes também? Isso, são frases importantes, porque às vezes os pais eles falam assim: ah, você tem que ir na escola para aprender. Aprender o quê? Né? Então não é só um aprendizado de conteúdos. Então a gente tem que mostrar para a criança que lá ela vai interagir com as outras crianças, ela vai socializar melhor. Então nessas frases colocando, assim, não, você vai aprender a brincar, novas atividades, brincadeiras novas, e até resgatar com essa criança. Ela já foi um dia na escola e falou assim: olha só, o que que você aprendeu que você gostou de aprender? Então ela vai te falar, você viu que legal? Qual amigo que você tem lá na escola? Ela vai também contar para você. Então você vai trabalhando esse aspecto, porque a escola é o agente social dentro da sociedade. Então a Olha criança se só. familiariza, tem a família, que ela tem as relações sociais, e logo na escola, tanto pelo tempo que ela fica na escola, né? Que é esse caso que a gente vai ficar o dia todo, mas é ali que ela vai encontrar os amigos da mesma faixa etária, e ali ela aprende a dividir, ela aprende a fazer as trocas, né, com outras pessoas, ela aprende a se socializar melhor, entender, né, quem é um, quem é outro, novas brincadeiras e também aprende as questões de conteúdo, o que, que é necessário para onde ela tem uma profissão. Então aí vai dependendo da idade que a gente vai trabalhar esse tipo de aprendizado. Então, um adolescente já é necessário que a gente fale, né, comece a falar para ele sobre projetos de vida, sobre o que ele pretende, e mostrando quanto que a escola ela vai favorecer que ele se desenvolva para chegar onde ele deseja chegar. Perfeito, Adriana. E uma pergunta que eu particularmente acho super importante e que talvez seja, enfim, a dúvida aí de muitos pais responsáveis é quando buscar ajuda profissional. Em que ponto que os pais chegam e eu acho que a ajuda profissional é sempre importante, né? Sim. Independentemente da situação. Mas, enfim, quando procurar, quando buscar ajuda profissional, Adriana? A gente tem que sempre analisar quando a pessoa está em sofrimento. A gente fala em sofrimento emocional e muitas vezes a gente não dá importância devido ao que a criança está nos dizendo ou que o adolescente está nos dizendo. Então, toda criança, tanto pelos pais como pelos professores, pela escola, ela precisa ser ouvida. Ela deseja ter uma escuta. E aí, quando ela fala, "Olha, eu não estou me sentindo bem, não estou gostando do que está acontecendo", ou então ela, sem saber, né, não quero ir para a escola, começa a chorar, ter também, às vezes, somatizado, dor de barriga, dor de cabeça, sendo isso recorrente, peraí, por que que isso está ocorrendo? Então, ela não sabe dizer exatamente, mas você vai começa a perceber que tá, em algum momento ela está expressando uma ansiedade, uma angústia, uma depressão. Uma criança que é super alegre, ela vem chorando todos os dias da escola. Peraí, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada, né? Se ela vai sempre falando aquele amiguinho, aquele amiguinho. Então, a ajuda profissional é bem-vinda para isso,
tanto para saber o que está acontecendo, como também para que tenha um tratamento em relação ao fator já em evidência, ou prevenção. E também, às vezes, a escola, ela aponta que é importante uma ajuda profissional, mas os pais falam, mas eu não acho. Então, não, a gente sempre tem que estar atento, né? Se a escola fala, é importante você já procurar uma ajuda. E, ao mesmo tempo, se você tiver dúvida, procurar o professor e ver como que essa criança está dentro da escola. E aí o professor vai também dar dados que vão favorecer se esse é o momento ou não de procurar uma ajuda profissional. Bom, estamos aqui com a Adriana Pelissari. Adriana Pelissari. Psicóloga, pedagoga, mestrado e doutorado em educação e psicologia, psicopedagoga, coordenadora e professora do curso de pedagogia da Unip. Está conversando conosco para passar também para o pessoal aí que está nos acompanhando, assistindo ao quadro De Olho na Educação, dicas para tornar a experiência escolar mais positiva. Eu gosto muito do autor Rubem Alves, e ele fala sobre a alegria de ensinar. Então, para essa experiência ser positiva, tanto o professor ele tem que ter a alegria de estar no ambiente escolar, como também quando os pais levarem a criança, falar para a criança, ou expressar para a criança que estar na escola é um ambiente que vai proporcionar a ele essa alegria. Então, quando a criança chega ali, se é um ambiente alegre, um ambiente favorável, motivador, cheio de esperança, ela vai perceber. E ela se conectando, interagindo com o outro, isso vai favorecer com que ela se desenvolva e queira estar nesse ambiente, porque todos nós somos assim. Né? Se o ambiente é agradável, você quer estar. Se Claro. o ambiente não é agradável... Isso independentemente, né, Adriana, de ser escola ou não, né? Sim, escola Se você ou não. vai no trabalho, se o ambiente é agradável, você quer ficar. Exatamente. Se não é, você não quer. Você vai num clube, se o ambiente é legal, o pessoal do futebol é bacana, do futebol é legal, puxa vida, vamos ficar. Se não, não. Então é exatamente isso. Então o ambiente ele é um fator importantíssimo para o aprendizado. Tá? Então a gente tem que até preparar o ambiente para a criança. Então, se é uma criança de 8 anos, vamos preparar uma sala, uma escola para 8. Se é de 5, nós vamos preparar também para esse. Uma outra dúvida minha, e certamente de muita gente que está acompanhando ao quadro De Olho na Educação, quando, por exemplo, o problema é o bullying que o seu filho comete, não que o seu filho... Ele é o autor. Não quando ele é a vítima, quando ele é o autor do bullying. E aí, o que fazer? Então, esse caso também é para pedir ajuda profissional. Como é que eu converso com meu filho? Quais são as regras? Quais são os limites? E a questão do respeito, né? Para com o outro. Tem até um livrinho que chama Marcelo Marmelo Martelo. Ele é interessantíssimo, esse livrinho, porque ele vai dar... Tem uma história específica que ele conta sobre um menino que estava... deram um apelido para ele. Mas como que se resolve isso? Mostrando assim, olha, você gosta desse apelido? Quando alguém coloca o apelido você gosta? Não. E se eu te chamar de alguma coisa que você não gosta? Não, eu não quero. E por que o outro vai ter que querer? E aí a gente vai trabalhar com essa criança o respeito necessário para com o outro, desde dentro de casa, né? E ela tem que respeitar os pais, os irmãos e as outras pessoas, né? Em geral, na sociedade. Porque se ela não respeitar, ela também não vai ser respeitada. E existem regras que são limites, que são necessários dentro de casa, na sociedade, para a gente viver no mundo, no trabalho, onde ela for. Então, a gente precisa trabalhar aí com os pais para que os pais estabeleçam esses limites e isso também dentro da escola. Então, a gente fala que é uma parceria o tempo todo entre a família e a escola. Porque às vezes a criança em casa desrespeita, aí chega na escola, o professor coloca o limite, mas em casa não tem essa mesma linha. Então a gente precisa trabalhar muitas vezes mais com os pais do que com a criança, né? Então o tempo todo na escola ela chama também, a escola chama os pais para falar o que a criança está fazendo, como que os pais devem trabalhar. Então o que a gente tem trabalhado bastante nas escolas é isso, é estabelecimento de regras, de limites, para que essa criança tenha isso dentro de casa, na escola ou qualquer lugar que ela for. Valeu, Adriana, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Bom, eu sou André Aranha e você já sabe, né? Tô sempre, de olho na educação. Tchau.